Por que que a minha filha quer subir no lugar mais difícil, mais alto, se pendurar naquele lugar que eu nem tinha pensado que era possível se pendurar? Por que que ela quer correr quando eu tô andando? Por que que pular da escada e testar até que nível do degrau ela consegue fazer um salto e repetir muitas vezes os mesmos movimentos? Por que que as crianças e adolescentes em outros aspectos buscam o risco? Não é porque eles são terríveis, não é porque eles querem tirar a nossa paz. O desenvolvimento infanto-juvenil precisa de movimentos assim. A gente vai conversar hoje um pouquinho mais sobre esse brincar com riscos e por que ele é importante. Continuando a série da Geração Ansiosa, no capítulo 3, o autor fala sobre essa importância do risco dentro do brincar. Essas brincadeiras emocionantes e com certo nível de risco na vida real ajudam a superar medos, ajudam no desenvolvimento, na consciência corporal, e elas têm um efeito chamado antifóbico, que auxilia na elaboração dos medos que são naturais da infância. O que esse tipo de experiência faz? Ela ativa um modo chamado descoberta, que é um estado mental que a criança quer fazer sozinha, encontra oportunidades, quer procurar soluções, que ela explora com certa liberdade. Ela experimenta, tenta, erra, tenta de novo, desenvolve autonomia. Quando não tem espaço para o modo descoberta, o cérebro ativa o modo defesa. E o modo defesa deixa a gente mais retraído, deixa a gente com mais medo de errar, a gente preza pela segurança a qualquer custo. E os dois modos têm a sua função, a sua importância. Mas uma coisa que a gente pode pensar é que a gente precisa promover o modo descoberta para criança e adolescente com mais frequência. No livro, o autor mostra parquinhos de décadas atrás, que eram assim de ferro, mas muito, muito altos, com umas escadas e um formato assim que uma queda pode ser gravíssima. Os riscos eram muito altos, assim. Eu não peguei essa fase, né, quando eu era criança, e ao mesmo tempo, os que a gente vê agora, não sei vocês, mas eu tenho visto também com frequência, seja em brinquedotecas, seja nas praças, né, de alguns bairros de São Paulo, uns parquinhos de plástico emborrachados e baixinhos e muito, muito super protegidos, né? E aí a gente vai, assim, desse extremo, né, que tinha risco mesmo de vida, talvez, e de coisas muito graves, para esse super, super protegido. E aí, o que tem essa questão do super protegido? Quando a gente tira todos os riscos, todos os desafios, quando a gente tá nesse movimento de fazer pela criança, ao invés de fazer com ela, de tentar resgatar a criança, tanto fisicamente ou emocionalmente, para que ela não vivencie riscos e emoções difíceis, né? A gente está tirando a oportunidade dela se desenvolver mesmo. Quando a gente encontra um equilíbrio aí entre esses dois parquinhos, a criança consegue vivenciar riscos que não são graves, mas que ela vai sim, talvez, ralar o joelho, escorregar, tropeçar, esbarrar. Criar com isso consciência corporal, criar consciência do espaço, consciência de como usar com os outros colegas, né? Ele dá um exemplo de um parquinho que aí eu, por exemplo, peguei quando era criança, que era aqueles gira-giras de ferro. E aqueles gira-giras você tem que vivenciar um monte de coisas nele. Porque você pode escolher se você senta, se você fica de pé, se você fica deitado. Se tem mais pessoas, você tem que encontrar um lugar para você negociar ali com as pessoas que estão ali, quantas pessoas vão caber. Ele consegue uma velocidade relativamente alta e emocionante, que tem um certo risco, sim, de você cair, de você girar demais, de você, enfim, acontecer pequenos hematomas, talvez, mas que não é nada grave,
E a gente tem visto cada vez menos, né? Esse tipo de, não só de brinquedo, mas de equilíbrio também, dessa vivência real que as crianças precisam ter. E aí, um ponto-chave dessa reflexão toda, desse capítulo, é que será que a gente não está sendo super protetores na vida real com essas experiências que nenhum avatar num jogo online é capaz de simular? Essas experiências que tem a ver com toque, que tem a ver com corpo, né? Da infância e da adolescência. E ao mesmo tempo a gente tá deixando essas crianças soltas no mundo digital. Muitas vezes a gente tá falando assim, poxa, não, meu filho tá aqui dentro de casa, tá seguro. Tá aqui no quarto, né? Só que ele tá ali no quarto, na internet. Ele tá ali no quarto com o celular na mão. Ele tá ali no quarto tendo acesso tem muitas coisas boas do mundo digital, sim, mas ele pode estar ali tendo acesso às piores coisas que existem no mundo. E a gente muitas vezes tem essa falsa sensação de segurança por eles estarem ali na nossa casa, né? Será que o mundo digital tá usando um tempo do nosso filho e da nossa filha que seriam para eles estarem aí, tendo essas vivências reais e do corpo que não tem nenhuma substituição no mundo online? A gente ainda continua sendo, né, esse ser que precisa dormir bem, comer bem, olhar olho no olho, sentir, tocar e se relacionar no mundo real.